Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso terceiro vídeo aí da série Atendimento ao Cliente. Estamos chegando ao fim, né, dessa maratona, dessa jornada aí, em busca do conhecimento, em se desenvolver mais em relação ao atendimento ao cliente. Falamos sobre a experiência UOL, né, o experiência UOL em português. Falamos sobre um pouquinho a respeito do atendimento em si ao cliente, como se tornar um super vendedor. E por já falar sobre isso, né? Por já estar entrando nesse assunto, quero fazer uma breve revisão com vocês a respeito dos 6 aspectos necessários, né? 6 pontos essenciais para se tornar um super vendedor, um vendedor que de fato se posiciona como especialista, traz uma consultoria e surpreende. Bom, como eu falei no último vídeo, é muito importante fazer perguntas. As perguntas elas estão relacionadas à sondagem. Existem perguntas técnicas, existem perguntas emocionais. A escuta ela tem que estar ativa. Você não pode estar no piloto automático, caso contrário, você acaba apresentando o produto de forma genérica, né, e superficial, trabalhando muito uma questão lógica, racional e pouco emocional. A informação e a orientação ela tem que vir acompanhada da experiência com o produto, né, deixando claro o que o produto faz, não só o que ele é, né? E na tomada de decisão entra muito a questão da negociação, o contorno de objeções e etc. E o surpreender nada mais é do que os elementos que já foram apresentados aqui nos vídeos, falando sobre o ambiente, a demonstração do produto, a postura do vendedor que se propõe a fazer um atendimento UOL, tá ok? Bom, então seguindo, primeira coisa que eu quero dar destaque, você SA, você é o seu principal negócio, você, o seu atendimento é o seu diferencial, é o meio que você tem para chegar até o produto, até o resultado. Você, o seu atendimento mais o produto, casado com a necessidade do cliente e as emoções dele, vai fazer com que você construa um caminho até o resultado final, que é a conclusão da venda. Mas para isso acontecer, você tem que estar muito empoderado de quem você é como profissional. O conhecimento que você busca constantemente, a sua apresentação pessoal, ela é essencial. Não ter uma boa apresentação é inadmissível por um profissional. Independente se você gosta ou não do uniforme, se você gosta ou não de maquiagem, se você gosta ou não de ficar sem ou com barba, conforme as orientações da empresa, independente, no momento que você se coloca como consultor, como você se coloca como profissional, naquele momento você está desempenhando um papel. É extremamente importante que você vista verdadeiramente aquele personagem para que você consiga desempenhar ele verdadeiramente. Caso contrário, todas as suas insatisfações, as suas crenças, as suas inseguranças, os seus medos, a sua baixa autoestima, a sua baixa autoconfiança pela falta de conhecimento, de segurança e etc., vai influenciar no seu relacionamento com o cliente. Então, avalie a si mesmo quanto você como negócio, você como, como empresa, você compraria de si mesmo? As pessoas, quando recebem o seu atendimento, elas ficam satisfeitas, elas veem credibilidade na sua apresentação, pessoal, a sua energia, a sua disponibilidade no atendimento. Isso cativa, isso gera satisfação, isso transmite credibilidade. Se para qualquer uma dessas perguntas que eu fiz a resposta for não, mais ou menos, acho que sim, tem alguma coisa errada. Você tem que estar verdadeiramente satisfeito com a sua postura, a forma como você se apresenta e se vende para o seu cliente, ok? E como você representa a marca da sua empresa. O método que a Satis trabalha é o método R2, o R ao quadrado. R ao quadrado significa R a mesma potência, a uma potência, né? O R vezes R. Então, está voltado para o relacionamento e o resultado. Todos nós possuímos duas coisas em comum: o prazer em servir, em ser útil, em ser especial, em contribuir, se relacionar com as pessoas, ser verdadeiramente importante para alguém, como gerar resultados, ou seja, obter resultados, ganhos, ter.
né? Está muito voltado para o T. Então, nós temos o lado do C, que é o lado do relacionamento, e o lado do T, que é o lado do resultado. Então, nós chegamos aí a um bem bolado, digamos assim, que tanto para poder oferecer um bom atendimento, para poder envolver você nesses dois aspectos, como também para o cliente se sentir envolvido nesses dois aspectos, né, durante o seu atendimento. Se envolver com você como pessoa e se envolver com o objetivo, com o resultado, com aquilo que ele quer resolver. Lembre-se, todo cliente, quando ele vai na sua empresa, ele tem uma necessidade lógica. Toda necessidade lógica está voltada para resolver um problema. Então, você é a solução. Por isso que a sua postura, a sua credibilidade tem que estar muito bem evidente para o cliente, para ele poder já de primeiro momento criar uma boa impressão a teu respeito e ganhar comprar o seu atendimento, né? Transmitir confiança, dar confiança para ele. Então, a primeira coisa que eu trago para vocês é o relacionamento. O relacionamento ele se sustenta em três pontos: empatia, rapport e geração de valor. Primeiro, para eu poder criar um rapport, criar uma conexão com o outro, eu preciso estar verdadeiramente ali aberto para isso, estar disponível para isso. Eu preciso encontrar uma ponte que me conecte com a outra pessoa. Caso contrário, eu não crio essa conexão. Qual que é o ponto em comum que o meu cliente tem comigo? Sem dúvida alguma, o ponto principal é a solução de um problema. Ele tem um problema e eu tenho a solução. Então, qual que é a ponte que nos liga? O meu produto, o produto da loja. Então, o que conecta um ao outro é a solução desse problema. Então, para eu poder quebrar essa barreira, quebrar esse gelo que muitas vezes o cliente ele traz para do atendimento por conta de vergonha, por crenças limitantes, qualquer referência que ele tenha negativa com o nosso atendimento, seja por uma experiência boa que ele teve com outra empresa, ele traz isso como base de referência também. Para quebrar esse gelo é muito importante eu começar a criar um relacionamento. E isso envolve simpatia, cordialidade, acolhimento, recepção do cliente, cumprimento quando ele chega à loja, está disponível em receber, está com uma boa energia, né? A parte da empatia, ela envolve a questão da sondagem, é eu buscar entender qual que é a necessidade verdadeira do meu cliente, o que ele busca, o que ele espera, é fazer perguntas, é trabalhar a sondagem, identificar de fato o que ele precisa, o que ele quer resolver e quais são os fatores de motivação emocional que vai fazer com que ele tome a decisão. Então, eu crio rapport, eu crio conexão, eu crio um elo com a pessoa, identificando a necessidade, eu me coloco no lugar dele, eu compro a ideia, eu compro o problema dele como meu para eu poder resolver através da solução que eu tenho para dar, que são os meus produtos. E aí, por último, para fechar essa parte do relacionamento, entra a questão da geração de valor, que está relacionado a impactar emocionalmente com o produto que eu tenho para oferecer. Tá? Então, eu vou me aprofundar um pouco mais nesses três aspectos antes de ir para a segunda etapa, que é o resultado. Então, o relacionamento ele se sustenta por empatia, por rapport e por geração de valor. Dentro da questão do rapport, da conexão e até mesmo da empatia, eu preciso compreender qual que é o perfil comportamental do meu cliente. Então, como eu falei em um dos vídeos, nós temos aí 4 perfis: os dominantes, os influentes, os estáveis e os analíticos. Os dominantes e os influentes, que são esses dois que estão na tela, eles são perfis mais enérgicos, um voltado mais para relacionamento e outro voltado mais para resultado. O dominante ele é mais racional, ele é mais lógico, voltado para o resultado, e o influente mais emocional, voltado para relacionamento. Como vocês podem ver, o dominante ele gosta de vendedores rápidos, direto ao ponto, que sempre vão procurar ter um benefício único e exclusivo. As palavras que mais chamam a atenção deles poder, exclusividade, confiança, credibilidade, referência, domínio, ganho. Essas palavras geram um impacto emocional nos clientes. Já os influentes, eles, em comum com o dominante, é a energia, são pessoas mais enérgicas. Porém, diferente do dominante, ele é mais emocional. Então, possui grande facilidade para socializar, gostam muito de desenvolver relacionamento, de conversar, de construir uma amizade. São pessoas muito criativas, são pessoas que falam rápido, que gostam muito de sorrir, que gostam muito de brincar. Então,
buscam muito conciliar o seu desejo de compra a uma questão emocional, né? Então, ao relacionamento que ele constrói com as pessoas. Então, palavras que chamam a atenção desses clientes influentes, é o destaque, o impacto, a percepção, ser percebido, social, ser notado, brilho, luz, cor, motivação, exemplo, referência, influência, admiração. Então, porque essas palavras elas estão diretamente ligadas ao que eles mais prezam na vida, que é justamente a influência. Então, isso aqui, quando você consegue entender um pouquinho dos perfis comportamentais e perceber esses clientes quando eles entram na loja, automaticamente você consegue adaptar melhor o seu atendimento, a sua comunicação para eles. Então, nesse momento, quando você identifica comportamentos de dominância ou de influência, um mais racional, mais lógico, mais direto, mais objetivo, ou o outro mais comunicativo, brincalhão, divertido, você consegue adaptar a tua comunicação. Você vai ser mais racional, no sentido de trazer mais argumentos e maior firmeza, maior segurança no atendimento. O outro, você vai construir um atendimento mais relacional, mais emotivo, mais da amizade, mais para o envolvimento emocional, certo? Os outros dois perfis, trazendo um pouco mais dessa questão do rapport, da conexão e até mesmo da empatia, se colocando no lugar dele, no sentido de atender da maneira como ele gostaria de ser atendido. Temos aí a estabilidade, o perfil estável e o perfil conforme, que é o perfil analítico. Esses dois perfis são mais reservados, são menos enérgicos do que o dominante e o influente. E da mesma maneira que o dominante e o influente, um é mais racional e o outro é mais emocional, o estável analítico também tem a mesma coisa. O estável é mais emocional, é mais relacionamento, porém é mais reservado, mais tímido. E o conforme, o analítico, ele é mais racional. Então, o estável, ele traz para a gente uma natureza mais amistosa, mais tranquila, preza mais pelo equilíbrio. São pessoas mais discretas, mais tímidas, mais reservadas, mais na delas. Então, elas prezam por vendedores mais discretos, vendedores muito impacientes, rápidos, pode incomodá-lo, pode pressioná-los a tomar uma decisão que talvez não seja o que ele queira e às vezes ele pode comprar e nunca mais voltar, né? Então, ter uma abordagem muito agressiva, ameaçadora, isso pode criar uma certa pressão e impedir ele na tomada de decisão. Então, é importante ter uma abordagem mais suave. Abordagem, nós estamos falando do acolhimento, da recepção do cliente quando ele chega à loja. Então, palavras do tipo conforto, segurança, ajuda, cuidado, respeito, carinho, amizade, privacidade, confiança, paciência, adaptabilidade, comportamentos voltados para essas palavras ou argumentos, ações relacionadas a essas características vai impactar e envolver mais o perfil estável. Já o perfil analítico, ele é mais cauteloso, ele preza mais por informações, ele preza muito em seguir um pouquinho o passo a passo da venda. Então, você tem que seguir o passo a passo para ele poder sentir segurança. Eles evitam muita intimidade. Então, o envolvimento emocional que você tem que ter com ele não é nem afetivo em si, mas é de informação, é de conhecimento, é de credibilidade, de dar informação, de cativar ele com informações novas. Então, isso surpreende, isso traz esse vínculo emocional, afetivo, por meio do conhecimento e não do emocional em si, do contato, do toque, da aproximação, da intimidade, do excesso de intimidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessa hora aqui de adaptar, de aplicar o sistema WOW dentro desses atendimentos para clientes mais racionais. Então, o excesso de racionalidade deles pode atrapalhar o envolvimento deles com o produto e com o seu atendimento. Mas você utiliza, ressignifica esse atendimento, trazendo os elementos que de fato faz sentido para eles. Agilidade, rapidez, negociação, ganho, conquista, domínio, que é o dominante, e o analítico trazendo um pouquinho mais de credibilidade, dando mais detalhes, transmitindo segurança, dando garantia, transmitindo convicção a respeito do que está sendo dito, trazer observação, usar palavras do tipo veja, imagine, tenho certeza, observe, garanto,
traz a ideia da perfeição, da excelência, da exigência. Então, palavras relacionadas a isso traz maior impacto emocional e maior conexão com esse perfil analítico, certo? Então, entendendo um pouquinho mais sobre os dois perfis, sugiro que vocês aprofundem mais sobre cada um deles. A Satis já deu um treinamento há algum tempo atrás falando sobre os 4 perfis. Para quem participou desse treinamento, revise esse material. Para quem não participou, pegue com o seu gerente, pegue com o RH o material para você se aprofundar, porque isso vai ajudar muito nessa conexão com o cliente, certo? O rapport é uma palavra de origem francesa, né, que significa trazer de volta ou criar uma relação. Esse conceito ele traz exatamente nessa ligação empática. A partir do momento que eu te conheço, eu sei quem é você, como você, quais são as suas predisposições de comportamentos, de interesse, de gostos e tudo mais, eu consigo criar uma conexão maior e automaticamente criar a afinidade. Essa afinidade faz com que a gente consiga evoluir numa conversa, evoluir numa troca, né? Como, por exemplo, tratar o cliente pelo nome. Isso é um dos pontos mais importantes do rapport. Mas antes de perguntar o nome do cliente, eu tenho que me apresentar primeiro para ele saber quem eu sou. Caso contrário, ele pode criar uma certa resistência por não me conhecer. Então, a gente sempre sugere que, antes de perguntar o nome do cliente, se apresente primeiro e depois pergunte o nome dele. Nesse momento, isso já é uma forma de criar conexão. E aí, baseado nos perfis comportamentais que eu acabei de trazer para vocês, vocês conseguem identificar o perfil e adaptar o seu atendimento, trazendo esses elementos que foram falados até agora para dentro da experiência do atendimento do cliente com o seu atendimento, as chances dele fluir de uma maneira muito maior e melhor são grandes, certo? Então, trate o cliente pelo nome. Sempre que for citar um argumento sobre algum produto, evidenciar algum diferencial do produto, chame a atenção dele pelo nome, porque o nome é a primeira palavra que foi registrada do cérebro. Então, é um gatilho de atenção e também de exclusividade e valorização, ok? Feito isso, dentro da própria questão da empatia, depois de construir todo esse rapport, toda essa conexão, entra a empatia, que está muito voltada com o poder das perguntas, de fazer sondagem. Então, é importante treinar a sua mente para poder observar e fazer perguntas, descobrir o que realmente o cliente quer, pensar o que talvez nem ele tenha pensado. Então, fazer perguntas que sejam perguntas inteligentes, que agreguem valor, que não fique ali só no superficial, da cor, do modelo, do tamanho, qual o local, sabe? Ficar nas perguntas muito superficiais, muito técnicas. É importante tentar aprofundar um pouquinho mais. Então, aqui tem algumas definições sobre sondagem, né, que é a etapa onde se obtém informações, é o momento de investigar, de buscar entender a necessidade do cliente, fazer com que o profissional de vendas conheça e apresente melhor os produtos a serem demonstrados para o cliente. Essa sondagem ela pode definir o sucesso da venda, pois através dela pode-se criar novas oportunidades de vendas de produtos adicionais e complementa. Através de uma sondagem, a orientação ela se torna muito mais assertiva, tirando todas as dúvidas, evitando inclusive objeções, porque as objeções nada mais é do que informações que não ficaram claras no decorrer do atendimento para o cliente. Então, quando o cliente traz uma objeção, é porque não ficou claro, ele não viu o valor, não viu o significado naquilo que estava sendo proposto, ok? Algumas perguntas que geralmente a gente sugere para a equipe de vendas, a base, né, na verdade, da construção das perguntas de sondagem é os 5 Ws e 2 Hs, que são um sistema de planejamento da administração, né, construção de um plano de ação, mas que são perguntas que ajudam a estruturar esse planejamento, mas que servem também nesse processo de sondagem. Por exemplo, o que, por quê, quem indicou, quanto, em quanto tempo você deseja receber, a quantidade de produtos, como que você soube, como você quer, quando você deseja, quando você se deu conta que precisava disso, onde será instalado, onde será utilizado o produto, o que você espera, o que você procura, o que você deseja, o que
você tem deixado de ganhar ou o que você tem tido de prejuízo por ele não ter resolvido isso, por que que você quer realizar isso, para quando você quer. Então são perguntas que ajudam a gente a construir um processo de pergunta mais bem, de sondagem mais bem elaborada, tá? E aí dentro desse processo de perguntas nós temos aí a sondagem técnica, que são as perguntas voltadas especificamente para definir o melhor produto, e as perguntas emocionais. As perguntas técnicas estão trabalhando lógico, estão trabalhando racional. Então, são perguntas relacionadas a tamanho, modelo, cor, perguntas relacionadas à especificação do produto. Já as perguntas emocionais são perguntas relacionadas, voltadas para o sentimento. O que o cliente quer sentir, o que ele pretende resolver, como que ele, o que leva ele a de fato tomar a decisão. Então nós temos as perguntas técnicas e perguntas emocionais. Técnicas voltadas para a especificação do produto, emocionais voltadas para o sentimento, para os ganhos e prejuízos que o cliente vai ter ao adquirir ou não a mercadoria, ok? O produto em questão. Geração de valor está muito voltado para a construção. Após identificar a necessidade do cliente, é muito importante a gente utilizar os diferenciais do produto, da loja. O que a loja tem de diferencial? Quais são as promoções? Quais são as campanhas vigentes? Você pode utilizar como argumento para poder convencer o cliente a vender. Lembrando que o preço, ele sempre fica por último. Primeiro fale sobre os diferenciais do produto, trabalhe toda essa questão emocional, os ganhos que o cliente vai ter, faça o cliente se ver, ou então ver a utilização desse produto criando criando uma demonstração mental, né, fazendo, imagine, crie, né, imagine, como posso dizer, leve o cliente, teletransporte ele, se teletransporte para dentro da realidade dele e gere valor, gere significado, gere relevância para aquilo que você está propondo. Então, trabalhar essa geração de valor é atender de fato o que o cliente ele deseja, não só racionalmente, logicamente, mas emocionalmente, né? Então, utilizando os diferenciais, você vai apresentar valor, você vai dar relevância quanto ao produto. O conhecimento técnico, né? Ele é essencial porque ele traz não só o que o produto faz, mas o que o produto é. Não só o que o produto é, desculpa, mas o que o produto faz, perdão. Então, muitas vezes a gente fica muito no lógico. Esse produto é feito disso, 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 disso. Ele é composto por isso, por isso, por isso. Tudo isso é técnico, tudo isso é racional, é lógico. Muitas vezes o cliente pode chegar na loja sabendo disso porque ele pesquisou antecipadamente. Agora, quando você faz uma demonstração de valor, mostrando o que o produto faz, o que ele agrega, qual que é a qualidade, quais são os benefícios que isso agrega de valor na vida do cliente, isso gera um envolvimento emocional e uma valorização muito maior para a tomada de decisão. Ok? Isso é encher os olhos, é agregar valor, trabalhar de fato o lado do investimento. Eu estou investindo, eu não estou gastando, certo? Intensificando ainda mais essa questão da demonstração do produto, nós temos aí o racional, que são as características, que é aquilo que o produto é, né, o que o seu serviço é. Você trabalha a lógica, você trabalha a consciência, você justifica o preço, por que custa aquilo. Porém, são os benefícios, aquilo que o produto faz, aquilo que a empresa proporciona, que vai despertar o lado do sentimento, da emoção, e vai ver como um investimento e não como um gasto. Então, a característica, ela justifica o preço, porém o benefício gera valor para a tomada de decisão. Trabalhar a curiosidade, alguns gatilhos mentais, ajuda muito o cliente a ouvir, a ter uma escuta mais ativa. O você sabia, por exemplo, é um gatilho da curiosidade. Quando você vai apresentar um produto e você, antes de apresentar o produto, você inicia com uma pergunta, você sabia que esse produto ele é composto por isso, por isso, por isso? Você sabia que esse produto faz isso, 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 isso?
só o fato de você iniciar com essa indagação, com essa interrogação, já faz o cliente prestar atenção no que você vai falar. Seja ele já sabendo ou não sobre aquilo, se ele te der uma resposta sim, você reforça o conhecimento. Se ele te der uma resposta não, você apresenta a informação. Então, para qualquer resposta que ele te der, você está criando uma oportunidade de argumentação. Uma coisa muito importante também, que tem se falado muito, é do storytelling, que é a capacidade, a habilidade de se contar história. Quando você tem alguma história que algum cliente te apresentou, um depoimento que ele te deu em relação ao produto e você utiliza ele dentro da argumentação de vendas, isso gera também credibilidade. Então, o cliente ele tem como referência algo. Ah, uma vez uma cliente que adquiriu esse produto teve essa experiência. Um dia um cliente passou aqui na loja, adquiriu esse produto e voltou e me contou isso. Ele não acreditava e adquiriu, se surpreendeu por isso. Quando você conta histórias, você aproxima as pessoas da mercadoria, porque eles veem realidade, eles veem verdade. Então, isso gera mais envolvimento. Então, tanto a curiosidade, que é um gatilho, como a história faz com que o cliente ele veja maior relevância e você gera mais valor na demonstração do seu produto, ok? Bom, finalizada a parte da construção do relacionamento, onde você traz geração de valor, que são os diferenciais, seu conhecimento, traz a questão, né, antes disso, o rapport, a conexão, o relacionamento com o cliente. Quando você aprofunda nisso, você está criando toda uma base para poder chegar naquilo que realmente importa, que é a efetivação da venda. Então, nós estamos interessados em agregar valor, nós estamos preocupados em vender, mas para essa venda acontecer, tem que ter sentido, tem que ter relevância para o cliente, ok? E a parte do resultado, ele vai exigir de nós um pouco mais dessa agressividade em vendas. Porém, para chegar nesse nível, todas as outras etapas elas precisam ter sido cumpridas com maestria. Bom, então vamos lá. Resultado. Da mesma maneira que o relacionamento é sustentado por 3 pilares, o resultado também é sustentado por outros 3. O primeiro deles é a conversão, é transformar o atendimento em vendas, é garantir que aquela venda, aquele atendimento ele vai ser transformado em uma venda, vai ser transformado em um resultado, né? Uma efetivação de compra. A produtividade, que é o aumento do ticket médio, garantir que o cliente ele consuma mais, adquira produtos, né? Consuma produtos com maior valor agregado ou em maior quantidade, atendendo não só a necessidade primária, mas outras necessidades. E a fidelização, o cativar, o fidelizar, fazer com que ele volte e venda por você lá fora. Então, para ter um bom resultado é importante haver conversão, produtividade e fidelização, certo? A produtividade está relacionada à taxa de conversão. Então, quantos clientes que eu atendi? Quantos que compraram? A partir do momento que eu trabalho isso, automaticamente eu estou identificando minha taxa de conversão. Então, eu divido a quantidade de clientes que compraram com a quantidade de clientes que eu atendi e multiplico por 100. Eu vou descobrir o percentual. Então, um exemplo, eu atendi 100 clientes. 80 compraram. Então, eu pego 80, dividido por 100 e descubro, multiplico, divido por 100, multiplico por 100 e descubro o percentual. Então, 80 clientes compraram, 100 foram atendidos. Então, eu tive uma taxa de conversão de 80%. Então, a minha taxa de conversão está muito boa. Agora, se ela está abaixo de 50%, você está desperdiçando muitas oportunidades. Você precisa entender o que está acontecendo com o seu atendimento. Onde que você tem deixado a desejar? Em alguma etapa, seja na abordagem, no acolhimento, seja no surpreender, seja na geração de valor, seja na sondagem, você precisa rever o que está acontecendo para você garantir que não haja mais desperdício. O ticket médio já como vocês podem ver aí, é o valor médio de compra realizado pelos clientes. O que isso significa? Eu pego o valor total de vendas e divido pelo total de clientes comprantes, certo? Então, eu pego o valor de vendas e divido
pelo número de clientes que compraram. E aí eu vou descobrir um valor médio de consumo dos meus clientes. Se esse valor está abaixo da média da loja, eu estou sendo improdutivo. Se ele está acima da loja, eu estou sendo produtivo. Então, quanto maior for o meu ticket médio e a minha conversão, mais próximo eu vou estar do meu resultado, do batimento da minha meta diária, semanal, quinzenal e mensal. Então, é muito importante eu acompanhar o meu ticket médio para ver se ele está acima ou se está abaixo do esperado. Para eu poder aumentar o meu ticket médio, existem duas formas. A primeira, o PA, certo? Aqui, o PA. E o PM. PA está relacionado à quantidade média de peças adquiridas. E o PM, o preço médio das peças adquiridas, dos produtos adquiridos. O PA é a quantidade de produtos que o cliente consumiu, né? Então, ele vai ser um número de fracionado, né? Com decimais. E o PM é o valor médio de preço. Se o PA está abaixo da média da loja, é porque eu estou deixando de fazer venda de adicional. Eu preciso trabalhar mais venda de adicional, eu preciso sugerir mais. Se o meu PM está abaixo da média da loja, eu estou precisando trabalhar produtos com maior valor agregado. Eu preciso trabalhar mais o meu conhecimento técnico, saber mais sobre o produto, estudar mais sobre os produtos que a loja tem. Porque, caso contrário, eu acabo se eu diminuo aqui o meu PM e diminuo o meu PA, automaticamente o meu ticket médio vai diminuir. Então, se a minha taxa de conversão também estiver baixa, dificilmente eu vou chegar no batimento da minha meta. Dificilmente eu vou chegar naquele valor do dia, da semana, do mês, etc. Então, o que eu preciso fazer? Trabalhar cada vez mais a minha conversão com maior ticket médio, agregando produtos com produtos adicionais e com valor agregado. Quanto mais eu aumentar esses 4 índices aqui, maiores são as chances de eu chegar no resultado desejado, ok? Bom, vamos lá. Então, produtividade. Produtividade é quando você entrega além do que o cliente foi buscar. Então, se ele foi buscar um produto e você entregou para ele, você não foi vendedor. Você apenas foi um tirador de pedido. Você entregou para ele aquilo que ele foi buscar. Todo cliente possui, no mínimo, 3 necessidades distintas. Tá? Já já vou falar sobre isso com vocês. Mas todo cliente possui 3 necessidades distintas e que você pode atender, certo? O profissional de vendas que negocia em cima de necessidades do cliente, ele se torna diferenciado porque ele faz o cliente sentir aquilo que ele ainda não sentiu. Ele proporciona para o cliente experiências que ele ainda não sabia que tinha. Então, um bom profissional de vendas é aquele que negocia em cima dessas necessidades e cria essas necessidades. Caso contrário, fica muito no superficial e improdutivo. E ao fazer uma venda de adicional, o cliente está otimizando, o vendedor está otimizando o tempo do cliente, evitando que ele tenha que voltar, garantindo o maior faturamento da empresa. Então, as vendas de adicionais, a oferta do produto adicional, ele traz lucro para a empresa e otimiza o tempo do cliente e torna mais produtivo o atendimento oferecido pelo vendedor, certo? Caso contrário, quando não se tem venda de adicional, automaticamente você está fazendo o cliente perder tempo, gastar dinheiro à toa, indo e voltando para poder resolver várias coisas, sendo que ele poderia resolver tudo de uma vez com você, ali visitando, fazendo aquela visita, aquele atendimento. Então, pensar de forma empática de que o cliente, para evitar que ele tenha que voltar para resolver várias coisas picadas, naquele atendimento você faz um bom atendimento e garante um faturamento maior em um único atendimento, ok? Como eu falei para vocês, das 3 necessidades básicas, né, que o cliente tem, né, que você pode trabalhar em cima dessas necessidades. Nós chamamos de tríade da boa venda. No caso de vocês conhecem como tripé de vendas, que está bem associado com a tríade. A tríade é a necessidade A, que está relacionada àquilo que o cliente foi buscar, então não é você que está vendendo para ele aquele produto, é ele que veio buscar, então é a necessidade lógica, então ele tem essa necessidade e ele foi na loja buscar. Onde entra a venda aqui do profissional de atendimento, né? Onde entra você? Em apresentar um produto com maior valor agregado. Quanto maior você oferecer um produto com diferenciais, maiores chances você tem de agregar valor no seu ticket médio, ok? Então, você não simplesmente entrega para o cliente aquilo que ele for buscar, mas você apresenta
variedade de produtos com preços diferentes para mostrar o diferencial que cada um tem para poder tentar converter para um produto com maior valor agregado, caso seja necessidade, caso você veja oportunidade nisso. Efetivou a primeira venda, você vai para a venda secundária, que é a necessidade B. A necessidade B sempre será aquela que compõe o que o cliente for buscar. Todo produto primário tem um produto que casa com ele. Então, você precisa fazer essa venda complementar, sugerindo para ele outros produtos que casam com aquilo que ele foi resolver. E aí você está começando a criar nele a necessidade de comprar outras coisas que naquele primeiro momento ele não pensou porque aquilo não era prioridade. Ele foi para resolver a necessidade A, mas com a sua sondagem, com a sua argumentação, você foi fazendo sugestões de outras coisas que agregam valor naquilo que ele está querendo resolver. E por último, a necessidade C, que é aquilo que não tem nada a ver com o que ele foi buscar, não complementa, está relacionado a alguma novidade, alguma promoção, alguma coisa que geralmente ele compra, mas naquele dia ele não está lembrando, ou não está fazendo muita questão, não é prioridade dele, mas você pega e apresenta e recorda, lembra, sugere, propõe e tenha coragem de ir lá e de fazer essa oferta. Quando você faz isso e consegue converter, você está atendendo 3 necessidades distintas. Necessidade A, o que ele foi buscar, necessidade B, o que compõe, necessidade C, o que não tem nada a ver com o que ele foi buscar, mas que por algum motivo você vê sentido em oferecer, por ser promoção, por ser novidade, apresentar outras coisas que pode também ele está precisando, mas que ele, em último caso, vai pensar porque ele tem outras prioridades ali na frente. Se você sai da necessidade A e vai direto para a necessidade B, você já está querendo empurrar uma mercadoria, empurrar produto. E o cliente ele pode se sentir incomodado com isso. Agora, quando você atende a necessidade A, complementa com B e desperta nele a necessidade C, ele sai satisfeito por ter outras necessidades atendidas e não comprando coisas aleatórias sem necessidade, sem ver sentido, ok? A fidelização e o pós-vendas é o momento da efetivação, é o momento que você conduz o cliente até o caixa, negocia a forma de pagamento, negocia desconto, se for o caso, negocia um presente, um mimo, ao invés de dar desconto, ao invés de parcelar em muitas vezes. Para isso acontecer, é muito importante que você tenha esses recursos disponíveis, então é importante você falar com o seu gerente para saber o que ele tem de recurso que pode disponibilizar para você trabalhar com o cliente, né? Então, sempre trabalhar em cima daquilo que ele te passar, né? Então, o gerente passe isso para o seu vendedor, disponibiliza para ele recursos para ele poder trabalhar, condições para ele trabalhar. Então, geralmente as empresas têm algumas políticas de desconto, de negociação, de presentes para serem dados para os clientes, mas isso precisa ser alinhado com o vendedor. Então, o vendedor busca isso com o seu gerente alinhe isso com o seu vendedor, ok? E aí, nessa etapa, quando você valoriza, reforça tudo que foi vendido, trabalhos diferenciais mais uma vez, então veja, você está levando isso, mais isso, mais isso, mais isso e mais isso pelo preço X. Então, quando você vai lá e evidencia a quantidade de coisas que ele está levando e deixa claro qual que é o valor que ele está levando dentro das condições de negociação, ou com desconto, ou com presente, ele não vê que está gastando demais ou gastando de menos. Ele está vendo valor, não custo, não gasto, mas ele está vendo valor que ele está investindo, ele está resolvendo várias situações distintas. Geralmente, os clientes tendem a querer desistir das compras na hora da negociação. Por isso que é muito importante que, durante todo o atendimento, você tenha deixado muito claro o valor, a importância de cada coisa que foi apresentado, para não haver motivação alguma de desistir da compra. O caixa é essencial nesse processo para transmitir carisma, disponibilidade no atendimento, simpatia, porque por mais que ela não esteja envolvida durante todo o processo de atendimento, ela faz parte do processo da tomada de decisão, da efetivação da compra. Então, se ela não estiver, a pessoa, né, do caixa, não estiver com um sorriso, bem maquiada, com uma boa apresentação, com rapidez, com agilidade, com qualidade no embrulho do produto, né, as chances do cliente sair do emocional e voltar para o racional e acabar desistindo de uma coisa ou outra por não ter visto muito sentido ou, sei lá, qualquer outro fator, acaba sendo muito maior. Então, estejam alinhados com os caixas, estejam alinhados com os seus colegas vendedores, porque o trabalho de ambos são essenciais para a efetivação da compra, ok? E o pós-venda, sempre manter o cliente cativado, informado das novidades,
compartilhar informações que não estejam só relacionadas ao produto, como eu já falei aqui nos vídeos, mas relacionadas às experiências, a outras questões que podem agregar valor na vida pessoal daquele seu cliente, daquele indivíduo, e não simplesmente só vender, 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 vender e vender, mas que a venda e a venda e a venda e a venda, ela seja sempre circunstancial do relacionamento, do carinho, do cuidado que você tem, desse vínculo emocional, desse cativar, dessa atenção que você dá, que você oferece para o seu cliente. Sem dúvida alguma, ele vai comprar, 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 comprar e comprar. E indicar para que também outros clientes comprem, 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 comprem e comprem. Ok? Então, agradeça, cria vínculo, fidelize, mantenha ele sempre informado, convide ele sempre a voltar na loja para poder dizer para você como foi, mandar fotos para você, peça depoimentos, grave vídeos com os clientes, colha a assinatura dele autorizando a exibição desses vídeos na internet, nas redes sociais, porque o depoimento, ele impacta muito as pessoas. Então, sabendo que tem pessoas consumindo, existem pessoas felizes, satisfeitas com os produtos adquiridos por meio do seu atendimento, isso vai te dar maior credibilidade para vender mais e mais para outras pessoas. Ok? Bom, agradeço vocês mais uma vez pela atenção, por acompanharem, seguirem até aqui essa jornada comigo. Espero ter agregado valor no atendimento de vocês e me coloco à disposição para o que vocês precisarem. Tá aí o meu Instagram, trainer_Mário Henrique, como também está o Instagram da Satis, _soluções empresariais, meu WhatsApp, e-mail, site da nossa empresa. Caso vocês tenham alguma dúvida, entre em contato, que será uma satisfação para nós poder contribuir, poder agregar, tá bom? Então, um grande abraço, boas vendas e vamos impactar e transformar vidas, pessoal. Tchau, tchau.